apesar de participarmos de todas as paradas, né, é difícil ver nessas mesmas paradas hoje o espírito de Stonewall, porque, como vocês mesmos falaram aí, o Wilson principalmente, a questão do mercado virou isso como se fosse um nicho de mercado, né? Por conta, inclusive, da própria vaidade, que é perfeitamente compreensível, natural, todos nós somos, e que a gente não vê hoje, vê isso, aquela exuberância toda, né? Mas que você sabe que tem uma carga comercial muito grande ali por trás. E na Avenida Paulista isso é visível, né? E mundo afora também. Você que esteve, né, Wilson, na organização da primeira parada aqui no Brasil, como é que chegamos, né, a essas formas de revolta para uma atividade que continua sendo extremamente importante, mas é totalmente despolitizada hoje, né, financiada e aliada do mercado. E tem uma coisa que eu não sei, a gente pouco fala, né, sempre fala dessas coisas, mas a gente nunca fala também das questões das lésbicas. Como é que, por exemplo, em Stonewall, essas mulheres, se tem alguma história específica de mulheres lésbicas que estiveram envolvidas, como é a luta, para vocês também colocarem um pouco disso aqui. Peraí, o microfone. Tá, estão ouvindo? Uhum. Não, então, Sim. primeiro em relação à coisa da institucionalização. O que aconteceu na história é que, num primeiro momento, essa radicalidade de Stonewall se estendeu ao mundo, inclusive influenciando a formação de grupos completamente rebeldes e alguns, inclusive, simpáticos ao socialismo, que não é exatamente a nossa concepção de socialismo, mas, de qualquer forma, não era uma concepção stalinista, aliás, era anti-stalinista, anti aquilo que o Stalin havia imposto como verdadeiros crimes na União Soviética, mas um socialismo mais avançado, que se formaram os chamados as frentes de liberação gay, que surgiram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na América Latina, inclusive na Argentina, a nossa corrente internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT, tem toda uma história, inclusive, com um grupo de libertação gay, como é chamado na época, na Argentina, influenciou bastante os somos aqui no Brasil também. Então, houve essa radicalidade. O que aconteceu? O capitalismo tem uma regra fundamental para a sua existência. Quando não é possível derrotá-los completamente, junte-se a eles de alguma forma. Criam-se mecanismos que nós chamamos, teoricamente, de reação democrática, ou seja, tentar criar um mecanismo de cooptação dos lutadores e das lutas e das bandeiras para tentar apaziguar o movimento, desviar, inclusive, as lutas para o campo eleitoral, para o campo parlamentar, para o campo das reformas graduais e tranquilas e sem mexer, mas, acima de tudo, que se preserve dentro dos quadros dos marcos do capitalismo. No caso das LGBTIs, isso se estendeu nos Estados Unidos durante todos os anos 70, 80, e principalmente acontece uma coisa que também influenciou aqui no Brasil quando o movimento estava se reorganizando. Nós começamos a nos organizar de uma forma muito radical. Eu sempre conto a história do 1º de maio de 80, que nós fomos para o estádio de Vila Euclides, o Somos foi para o estádio de Vila Euclides com uma faixa enorme, que foi a primeira vez que 80 mil trabalhadores viram no 1º de maio uma faixa do apoio dos homossexuais à greve dos trabalhadores. Então, havia essa radicalidade. Acontecem vários problemas nesse caminho. Um deles, inclusive, e é importante lembrar, foi a epidemia da AIDS. A epidemia da AIDS fez renascer toda uma série de ideologias preconceituosas contra LGBTIs, porque tudo é identificado como câncer gay e assim por diante, uma série de erros que, inclusive, fizeram com que só a comunidade LGBTI saísse com políticas preventivas. Eu panfleteei camisinha nos bares LGBTs durante noites e noites naquela época, mas como parte desse processo, além do bombardeio ideológico, houve um processo de aproximação dos grupos de instituições para financiar projetos de prevenção. Nascem as parcerias com
governos estaduais, com governos municipais, secretarias de saúde, para patrocinar essas coisas. Essas parcerias vão se consolidando, começam a surgir as primeiras secretarias de direitos LGBTIs em alguns municípios, estados, assim por diante. E a coisa vai avançando. Mesmo assim, aqui no Brasil, quando nós organizamos a primeira parada, que foi depois de uma série de eventos que eu participei, como foi o Congresso, a fundação da BGLT, Associação Brasileira de LGBTIs, o Congresso Internacional da Associação Internacional de Gays e Lésbicas, que aconteceu no Rio. Logo depois disso, nós fizemos uma primeira manifestação aqui em São Paulo, que tinha que tinha um carro de som, eram duas combis de som, que era um do Sindicato das Costureiras e outro do Sindicato dos Correios, que fizeram, que eram os nossos porta-vozes. Essa nem conta com uma primeira parada, foi na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo. A primeira parada foi organizada pelos movimentos. Só 4, 5 anos depois que surgiu a Associação da Parada, que hoje é praticamente uma empresa. E aí a coisa descambou, ano após ano. Nós tivemos já de tudo. Tivemos, em 2008, por exemplo, o Altino Prazeres, do Sindicato dos Metroviários, foi preso porque tentaram tirar nosso caminhão da CSP Conlutas de dentro da parada, orientado pela direção da parada. Certo? Nós tivemos já, por exemplo, o Estado de Israel marchando com uma coluna dentro da parada LGBTI, um Estado que prega o apartheid em termos religiosos, políticos, massacres palestinos, assim por diante. E nós temos as empresas que, atrás do pink money, da grana daqueles que podem se assumir como LGBTIs, que são vistos como consumidores. Então, há todo um processo de cooptação por parte dessa burguesia, que é isso que eu falei no início. A burguesia tem uma lógica muito concreta. Para apaziguar os movimentos, para tentar, inclusive, fazer com que eles não colidam com a própria lógica do capital, eles se apropriam das bandeiras até onde eles podem, sem mexer nas bases do capitalismo, transformando as pessoas só em consumidores. Porém, isso acaba beneficiando a parada de São Paulo é um evento. Vai gente da periferia, tem muitos negros e negras, tem muita gente de todos os tipos, mas esse dia não se estende para os 364 dias, demais 364 dias, porque as LGBTs da periferia, trabalhadoras, desempregadas, as trans negras, a maioria das travestis das trans não são beneficiadas por aquilo que é prometido no dia da parada, pelo contrário, são massacradas pelo desemprego crônico, como a Nicaia disse, são expulsas das escolas e tudo mais. E só para finalizar, em relação às lésbicas, tem uma foto uma das fotos mais importantes de Stonewall é exatamente uma lésbica se jogando em cima da polícia, literalmente. As mulheres lésbicas tiveram um papel fundamental em todas essas histórias. Aqui no Brasil, inclusive, em que diz que Stonewall bateu numa famosa rebelião feita num bar chamado Ferros Bar, aqui perto da minha casa, no Bexiga, que foi quando as lésbicas saíram em protesto contra uma intervenção dentro dos Ferros Bar por parte da repressão. Então, as mulheres lésbicas sempre tiveram um papel também importantíssimo dentro do movimento. Mas, é isso, por enquanto. Micaia, quer comentar? Então, quando aconteceu o Stonewall, né? Conseguem me escutar? Sempre demora um pouquinho para o meu microfone abrir. Quando aconteceu o Stonewall, né? Um dos enfrentamentos mais duros que se teve ali inicialmente com a polícia, no primeiro dia, no próprio bar, né? Foi a prisão de uma mulher lésbica, cuja, inclusive, ela foi presa pela polícia. Aí ela percebeu que as algemas estavam duras demais e pediu para o policial afrouxar, e o policial acabou revidando, né, com um cacetete, agredindo ela, e ela olhou para a multidão e disse: vocês não vão fazer nada, né? Então, o encorajamento, as lideranças, o afrontamento com a polícia, as mulheres lésbicas tiveram em grande massa em Stonewall. E aqui no Brasil, como o Wilson falou ali, o Ferros Bar foi uma revolta LGBT brasileira, marcada, conhecida popularmente como Stonewall brasileiro,
que o protagonismo é praticamente quase todo das mulheres lésbicas. Então, eu acho que dentro da articulação do movimento, do enfrentamento contra as mazelas do capitalismo, né, as mulheres lésbicas no movimento LGBT sempre tiveram um enfrentamento muito forte e tomaram muitas vezes a vanguarda dessas revoltas. Então, acho que isso é importante e fundamental, assim, de se dizer, né?